Muito bem, seja bem-vindo aqui então. Resolução de mais um exercício aqui do nosso CS50 ou CS50, um programa em Python de Harvard, tá bom? Agora, finalmente aqui começando o nosso capítulo 3, tá bom? Se você vem acompanhando a nossa playlist, o link está embaixo também, né? A gente já resolveu o 0, já resolveu um, já resolveu 2. Certamente você vai ver agora a gente está avançando um pouquinho na complexidade dos nossos exercícios, tá bom? É, Se você não acompanhou anteriormente, se você nunca teve contato com Python, pode ser que alguns conceitos a partir de agora comecem a ficar um pouquinho mais complexos, tá bom? Então, recomendado, obviamente, se você está aqui, certamente você já assistiu às aulas, você já tentou resolver o exercício e você veio aqui para ou fixar o seu conhecimento, né? Ou para tirar alguma dúvida que tenha ficado aí, tá bom? Normalmente há muita resolução desses exercícios em inglês, eu estou tentando trazer em português para aqueles que têm um pouquinho de dificuldade. Óbvio que, se você sabe ouvir inglês, pô, vai aí no YouTube depois também, assiste um vídeo em inglês, é bem interessante para você começar a praticar aí o seu ouvido, tá bom? Mas vamos lá para a resolução. Fuel gauge. Então ele diz para a gente aqui o que? É um medidor de combustível, né? Ele quer que a gente imprima é, se tem um quarto, se tem metade, se tem três quartos, ele dá para a gente a sequência aqui. Certamente você já leu aqui o nosso problema, né? E a gente vai ter algumas indicações, né? Ok, se ele colocar um quarto é para indicar 25%, metade, 50%, 3 quartos, 75%. E se ele indicar 1% ou menos, ó, Carol, o tanque está vazio. Também, se indicar 99% ou mais, é para dizer que ele está cheio, né? Porém, aqui a gente vai fazer operações, né? Porque ele vai dar para a gente aqui os valores e a gente vai ter que fazer algumas operações. E a gente tem que tentar para alguns problemas, né? Que é o que? O Zero Error Divisor, que é a divisão por zero, né? Sempre que no Python a gente dividir por zero, ele vai levantar um erro para a gente aqui, né? Então, vamos só mostrar aqui, ó, se eu dividir, por exemplo, 5 dividido por zero, o Python ele não aceita, né? Ele vai dar aqui, ó, zero division error. Então, a gente vai ter que tratar alguns desses erros aí. Assim como se o usuário digitar aqui, por exemplo, é, vamos dizer ali que ele digitou 3 dividido por 4, né? Isso daqui, obviamente, vai dar um outro erro para a gente, que é o type error. Então, assim, a gente tem que ficar, a gente vai ter que tratar isso daí. Então, o nosso capítulo é exatamente sobre isso, sobre exceções, tá bom? Que é o que? Vamos tratar esses tipos de erro, tá bom? Aqui nas dicas, a gente pode ver aqui que o Python ele tem um link direto para a documentação do Python, né? Mas ele fala para a gente, ó, vocês vão ter que usar essa estrutura aqui, ó, do try e nexcept para tratar o nosso erro, tá bom? Então, vamos lá para começar a codificar, já que a gente já entendeu, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai chamar aqui, tá bom? O nosso programa até que o usuário ele coloque, né, algum valor. Porque se a gente vê aqui o funcionamento dele, se o usuário colocar o valor correto, 3 quartos, ele imprime 75%, né? Se imprimir 4 quartos, bota full. Porém, aqui ó, ele colocou 1 dividido por zero. Aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente viu aqui, se a gente colocar isso aqui, vai dar um erro, né? Porém, o programa, né, para ficar mais esteticamente bonito, a gente não quer que ele imprima um erro, a gente quer que o quê? Que ele peça novamente para o usuário colocar um valor válido. Aí o usuário depois vai colocar um valor válido. Então, enquanto o usuário não colocar um valor válido, a gente vai continuar pedindo para o usuário fazer isso daí. Então, atentem bem para o que eu falei. Enquanto o usuário não coloca um valor, a gente tem que ficar solicitando para ele. E é exatamente isso daí que a gente vai fazer, né? Vamos começar aqui, ó, start the loop. Então, o que? Enquanto o que? Aqui a gente está criando um loop infinito. Enquanto for verdadeiro, executa isso daí. Porém, uma hora a gente vai ter que o quê? Parar esse programa, tá bom? Não pode esquecer, que senão ele vai executar para sempre. Sempre que a gente coloca um while true, a gente está falando o quê? Ó, enquanto for verdadeiro, executa. Porém, uma hora ele vai parar. Que horas é essa? A hora que o usuário colocar um input válido aqui para a gente, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Pedir para o usuário, né? Colocar ali o, a quantidade que ele deseja, né? Então, vamos chamar aqui de fuel, que é a quantidade dele ali, né? Ele vai colocar um input, que é o quê? Fraction, que é exatamente como está no problema. Não estou inventando nada aqui, ó. Aqui, ó. Fraction dos pontos, e o usuário vai colocar ali o que ele deseja, tá bom? Aí, a partir daqui, a gente vai ter que tratar. Lembra que a gente viu aqui, ó? Ele pode ter colocado 5 dividido por zero, ele pode ter colocado 3 quartos. Aí, a gente vai ter que tratar
esse tipo de erro. Então, olha, eu quero o seguinte, que você tente aqui, né, fazer essas divisões. Caso dê algum erro, aí a gente vai ter um problema. Então, assim, o que, que a gente vai ter que atentar aqui para o seguinte, né, o usuário vai escrever isso daqui, né? Porém, a gente vai ter que separar isso daqui, né, para que a gente faça uma divisão, porque sempre que a gente usa o input, no final, o usuário está falando aqui, ó, se eu colocar aqui um nome, é igual a input, qualquer coisa, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, 5 dividido por 0. Quando eu imprimir nome, opa, quando a gente imprimir nome, o nome ele é uma string, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa separar. A gente precisa, ó, eu quero que isso daqui seja um número e eu quero que isso daqui seja outro número, né? A gente já viu isso daí, né? Lembra lá, ó, se a gente colocar aqui o split, mas o split, o que, que eu quero que ele separe? Eu quero que ele separe por essa barra aqui, tá bom? Aí, quando a gente imprimir, a gente tem aqui a nossa lista, né? Aqui eu tenho isso e aqui eu tenho isso. Eu posso, inclusive, colocar aqui, por exemplo, A e B é igual a quê? Nome dot split pela barra. O que, que eu fiz basicamente, né? A partir de agora, o A, ele adotou aquilo dali, o B isso daqui, porém, ele ainda são strings, né? Só a gente vê aqui, ó, tem aspas ali, né? Então, se eu chego aqui, por exemplo, e coloco, ó, eu quero que o A seja um inteiro, né? A partir de agora, a gente vê que ele não tem mais as aspas aqui, tá bom? Então, tudo isso para a gente chegar aqui e fazer, né? Então, vamos fazer o split the input. Então, vamos splitar isso que o usuário colocou ali. Porém, ele vai colocar uma fração, né? Então, eu quero o numerador e o denominador, tá bom? Sejam o quê? Fuel dot split pelo quê? Pela barrinha, tá bom? Então, a partir de agora, eu tenho numerador de um lado e numerador do outro. Porém, a gente tem o quê? Convert to integer. A gente tem que converter cada um para um inteiro, né? Então, eu vou falar aqui que o numerador inteiro é igual a quê? Int num. Opa. E o denominador inteiro, ele vai ser o quê? Vai ser o int. Bem, poderia simplesmente falar que num é igual a int num. Poderia também, tá bom? Porém, aqui só para ficar um pouquinho mais didático, eu coloquei dessa maneira para ficar bem explícito, tá bom? Aí, a partir desse momento, a gente vai poder fazer o nosso cálculo, né? Calculate, tá bom? A gente vai calcular o que? A nossa fração. A nossa fração, ela vai ser igual a quê? Ao num int dividido pelo den int. Então, a gente está dividindo o nosso numerador pelo nosso denominador. Por quê? Porque eles são inteiros, tá bom? Porém, a gente viu aqui o quê? Que pode ocorrer duas coisas, né? Esse denominador ele pode ser um zero, e aí isso daqui vai dar um erro, ou esses dois aqui podem ser strings mesmo, e ele não conseguiu converter, né? E aí a gente vai ter um segundo erro. Por isso que a gente está o quê? Olha, vamos tentar executar isso daqui. Caso dê algum erro, aí a gente vai tratar um pouquinho mais para frente ali, tá bom? Então, vamos só fazer o seguinte aqui, tá bom? Vamos checar. A gente tem que parar. Uma hora a gente tem que parar isso daqui, tá bom? Se o usuário colocou certinho, por 3 quartos, né? Vai dar o quê? Sempre vai dar... Lembrar que a gente está tratando de fração, né? Então, olha, se essa fração for menor ou igual a 1, significa que o nosso programa você rodou certinho, né? Então, você para. Senão, esse while aqui não vai parar nunca, né? Então, a gente tem que o quê? Checar as condições, né? Check the conditions to break the loop. Então, aqui a gente checou as condições para parar o nosso programa, né? Porém, a gente viu ali que o programa ele pode ter dado alguns erros, né? Então, a gente tem que tratar essas exceções, que é o except. Aí, o próprio programa aqui ele fala, a gente pode tratar as exceções assim, ó. Primeiro, se der o value error, e segundo, se der a divisão por zero. Porque aqui, ó, o nosso value error, que seria se a gente colocasse as strings, né? E o zero division, tá bom? A gente vai fazer dessa segunda forma aqui, simplesmente para ficar mais didático, tá bom? Então, ó, se der um value error, aí que a gente tem que colocar bem igual ao que está ali, tá bom? Porque é exatamente o erro, zero division, vamos só ver aqui, ó, zero division error. Se a gente colocou certinho, eles vão ficar aqui, independente do programa que você esteja usando aí, da IDE, né? Ele vai colocar dessa maneira. Eu quero que você faça o que? Olha, quero que você faça nada. Simplesmente passa por esse problema aí, tá bom? Aí, aqui, beleza.
Então aqui, vamos ver se ele está funcionando. Vamos dar um print frac aqui, só para a gente ver, né? Python full.py. Vamos primeiro, né, colocar um valor válido. Ele imprimiu ali para a gente, 0,25. Não é bem o que a gente quer, né? A gente quer que ele transforme isso daqui em percentual, né? Vamos tentar também fazer algo que desse errado, né? 1 dividido por 0. Opa, ele pediu para a gente escrever de novo. Vamos escrever aqui, ó, 3 dividido por 4. Pediu para a gente novamente. Então, vamos lá, ó, enquanto a gente não rodar algo verdadeiro, ele não vai chegar no nosso break aqui, tá bom? 3, 4, aí sim, tá bom? Beleza. Então, a gente já viu aqui o quê? Que está funcionando o nosso pensamento ali certinho. Porém, a gente tem que fazer alguns acertos aqui. Que é o quê? Ele quer que ele imprima 75%, aí caso o F, e aí esses negócios aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que transformar é, ao invés de 0,75, eu quero que essa fração aqui, né, seja um percentual, né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Frac vezes 100. A partir desse momento aqui, a gente multiplicou por 100, a gente já tem um percentual, né? Aí a gente tem que agora atentar para o seguinte, né? Ó, se for menor do que 1, eu quero que você imprima empty. Se for maior do que 99, eu quero que você imprima f. Caso não seja nenhum desses dois aqui, aí sim eu quero que você imprima para mim a fração, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, vamos fazer essa checagem. Se esse percentual for menor ou igual a 1, o que eu quero que ele imprima para mim? Ó? Print, o quê? Print empty. Está vazio, tá bom? Elif, porém, né, se esse percentual for maior ou igual a 99, eu quero que ele imprima o quê? Eu quero que ele imprima full, tá bom? Opa, peraí, elif, beleza. Else, tem que atentar bastante para a indentação, tá bom? O Python, o Python tem poucas coisas que ele leva em consideração, porém a indentação é essencial no Python, tá bom? Aí eu quero que ele imprima o que para mim aqui, né? Eu gosto muito de usar o function aqui, tá bom? Que aí a gente vai fazer o quê? Eu quero que você imprima esse percentual ali de cima, né? E a gente coloca aqui um percent, tá bom? Beleza. Então, vamos ver se está funcionando aqui agora. Ainda há alguns probleminhas aqui aí do Python de maneira geral, mas a gente vai achar que ele está funcionando normal, tá bom? Como eu já fiz alguns testes aqui, eu sei que ele... Ah, peraí. Se for maior... Ah, aqui eu botei 2 perc, né? Tá bom. Vamos lá. Beleza, agora rodou. Então, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 1 dividido por 999. Deu pra gente vazio, né? Vamos colocar aqui, vamos chamar de novo programa. Vamos colocar 99 dividido por 100. Deu full. Então, está funcionando essa parte. Faltou só a gente testar ali o meio termo, né? Que é o 3 dividido por 4, 75%. Né? A única coisa que a gente tem que ver aqui, ó, ele está dando para a gente 75,0, né? Não é isso que ele quer. Então, a gente tem que transformar isso daqui em um inteiro, né? Ele quer que isso daqui seja um inteiro. Vamos ver se agora ele funcionou, né? 3 dividido por 4. E, a princípio, está tudo funcionando certinho, né? Porém, obviamente aqui eu já havia feito um teste, a gente vai ver que tem um pequeno errinho, né? Apesar de a gente achar que ele está funcionando aqui 100%. Vamos só checar esse pequeno errinho aqui, ó, bem detalhe, porém, né, a gente sempre tem que fazer essas checagens aqui dele para ver se realmente o programa está sendo aceito ou se ainda falta algum detalhe aqui ser acertado, tá? Já está terminando aqui as checagens. A gente vai ver aqui ó, que só teve um teste que não passou, né? Ou passou em todos, mas não passou em um. Aqui é um detalhe, tá bom? Quando a gente coloca inteiro, se a gente coloca inteiro, ele vai fazer um tipo de aproximação. E aqui ele queria que a gente usasse o round. Aí sim ele vai fazer a checagem corretamente, tá bom? Então, se você não conhece o round, round é basicamente o que? Aproxime, tá bom? Ele queria que a gente aproximasse para cima. E quando a gente colocou um inteiro, ele aproximou para baixo, tá bom? Por isso que às vezes a gente executou aqui, achou que funcionou. Vamos sempre rodar essa checagem aqui, que ele vai fazer todos os testes possíveis para o programa passar. Agora a gente vê aqui que ele passou normalmente, tá bom?
Então é um problema que realmente é um pouquinho mais longo, né? Mas a gente tem que explicar direitinho. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pô, coloca um comentário aí embaixo. Vamos discutir junto, vamos aprender juntos aí, tá bom? Peço o seu apoio, curte o vídeo, segue o nosso canal, que muitos mais vídeos como esse vão vir aqui. Agradeço demais o seu tempo e a sua atenção.